Mas parabéns pelo trabalho, cara. Eu acho que é uma luta de vários lados, porque a batalha ela é intensa. Eu tenho uma batalha que é na questão da educação. Vocês têm dessa de popularizar. Eu acho que soma e eu acho que é uma luta difícil da gente conseguir vencer. Mas eu valorizo muito o trabalho de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, fechando esse mês muito especial, que é esse nosso, que foi, na verdade, esse nosso mês de novembro. E aí, gostaram? Comentem aqui nos comentários, pausa o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E aí, Josu, Firmeza total? na paz? Na paz. Hoje o cara tem história, hein, meu? Como diria. Eu ia falar uma parada, mas deixa quieto. Deixa ele falar, velho, porque o cara começou aqui. A gente falou, vamos começar a gravar, velho, porque tem muita coisa aqui, muito conteúdo, velho. Muito foda. Ó, Sasquatch, Jabaquarinha, Chic Show, será que você sabe o que é isso? Mas antes da gente iniciar, vamos lá aos nossos parceiros. G2 Sprints. É você, ô. Sou eu hoje? Ah, é? Eu aqui mó seguindo o Então script. vamos lá. G2 brindes personalizados para você, pessoa física, pessoa jurídica que quer aí organizar, criar o teu próprio evento. Conte com a G2, links aqui na descrição, lá você pode fazer garrafinhas. Cara, Canetas, exato. cadernetas, chaveiros, kits ecológicos, mousepad. E assim vai, galera. Por aí em diante. Vem todo mundo. Vem pra G2 Brindes, fala que você viu aqui no TechSec, que a gente vai fortalecer. Isso aí é coisas que vale a pena. Exato. E vamos para o nosso convidado. Antes, a gente tem aquele ritual de apresentar quem é. Vocês já sabem quem é, mas a gente vai apresentá-lo aqui. Com ampla trajetória na área de tecnologia e da informação, com expertise em liderança de projetos de segurança da informação e infraestrutura. Atualmente ele está lecionando o curso de engenharia de computação e ciência da computação na ISPER. Formado em doutor de ciências humanas sociais pela Universidade Federal do ABC, mestre da TV digital lá na Unesp Bauru, certo? E aí eu tô resumindo, galera. Depois vocês entram lá, porque senão a gente vai fazer um podcast da apresentação de informação desse cara. Esse cara é um gênio. Ator do livro Colonialismo Digital, perdão. Tecnologias de rastreamento online e a economia internacional. Com contribuição no capítulo Colonialismo Digital também, dimensões da colonialidade nas grandes plataformas. Tá tendo um trava-língua gigante aqui hoje. Com grande engajamento na comunidade, receba com muito carinho Rodolfo Avelino, senhoras e senhores. Obrigado, DJ. DJ. Agora que a gente descobriu que você é DJ, você pode fazer um remix com o meu trava-língua aqui, velho. Acho que podia ter pode crer. Podia ter um fundo musical, né? Pode crer. Seja bem-vindo, meu velho. Agora Obrigado. Uma saudação para todos e todas e é uma satisfação de como também um admirador do trabalho de vocês. Estou muito feliz e espero aqui a gente desenvolver uma boa prosa e que a gente possa contribuir para as novas gerações e para os insistentes e aquele pessoal meio reticente que não acredita no que a gente fala, que possa nos ouvir agora. Exato. Meu velho, você tem uma trajetória gigante, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. É uma honra ter você aqui. E aí, antes da gente entrar na nossa resenha, presente do TechSec pra você. Ô, rapaz, eu vim só pra isso, na verdade. Acho que já posso ir embora. Já. Eu vejo todos os episódios e fico... Nossa, vai chegar a minha vez ali, hein? Um dia vai chegar, eu vou ter a satisfação de tirar aqui e mostrar. Obrigado, gente. Obrigadão mesmo, viu? Obrigado pelo carinho. A honra é nossa, professor. E aí você já nos acompanha, você sabe que agora tem um ritual, né? Depois do presente TechSec vem o Fun Fact. De cara, né? É o de cara. Então, meu velho, eu vou soltar a vinheta aqui e você inclusive pode produzir uma vinheta pra nós, o DJ, meu. Já tô soltando o Fun Fact antes de vocês saberem.
Momento Fun Fact com Rodolfo Avelino. Tan, tarararam, tan, tan. Muito bom. Eu vim reticente, assim, de tanta história, né? Tanta. A vivência, né? Na vivência mais hardcore, muitas vezes, né? Mas eu separei uma aqui do momento sec, né? Então, bem, no início da década de 2000 ou do milênio, a gente se reunia. Eu sou do movimento do software livre desde do final da década de 90. E para muitos que nascem com a afinidade de trabalhar como sysadmin, né? Então nasce daquela questão de trabalhar como administrador de redes, serviços e tal, a gente se reunia um grupo de pessoas na Sucesso São Paulo. A Sucesso, para quem não conhece, era uma associação de profissionais de telecomunicação. Eu nunca soube decifrar o que era sucesso, mas enfim, era um espaço que às quartas-feiras a gente se reunia. A gente formou um grupo de SEC chamado The Code Breakers, em que a gente se reunia às quartas para discutir assim, olha, quais foram as descobertas, os desafios do grupo. E aí a gente vinha construindo a maturidade técnica da gente, né? Então era um grupo pequeno, tinha talvez 10 pessoas, das 10, 3 negros que não é o momento fã ainda, mas eram os negros referências em eventos de tecnologia, porque só existiam nós. Era eu, Ralph Braga. O Ralph Braga hoje está na Inglaterra. E o Alex Nunes. O Alex Nunes ainda é jovem. Bom, e aí a gente todas as quartas se reunia lá e tal. Bem, a gente começou a ter uma maturidade técnica muito grande. A gente descobria muitas vulnerabilidades em sistemas. Ainda não era crime, porque o crime, na nossa forma de executar, se tornou em 2012 com a lei Carolina Dickmann, então não existia tantas limitações, a gente se reunia sem maldade como desafio, como é a cultura hacker. Enfim, o grupo começou a crescer, outras pessoas começaram a surgir, e aí eu não vou citar nomes porque a pessoa ainda está presente nesse cenário, mas enfim. E a gente, dentro da cultura do software livre, a gente fomentava cursos e fortalecia um movimento que era o Fórum Internacional de Software Livre, que acontecia em Porto Alegre, e o fórum volta agora em 2024, depois do momento pandêmico. E aí, enfim, a gente curtindo, a galera aglutinando com a gente. E uma viagem que a gente teve, talvez ali em 2006 ou 2007, acredito que foi o maior marco do The Code Breakers, que a gente conseguiu fechar um ônibus para uma caravana até o Fisley, né, que é em Porto Alegre e tal. Uma zoeira danada entre a gente e tal. E, enfim, para a gente resumir, né, que o professor gosta de falar bastante, chegou um momento da descontração nossa, do evento, no momento do evento, chega um dos componentes recentes do The Code Breakers e fala o seguinte, olha, cara, vocês são do caramba, vocês não têm maldade, eu preciso me abrir para vocês. Eu falei, nossa, gente, nossa, o que que acontece? Momento, né, do que é, né, de relacionamento, enfim. E aí a pessoa, naquele momento, se declara um investigador da Polícia Civil, que foi destacada para acompanhar o nosso grupo. E ele Caramba. acompanhou por, no mínimo, 2 anos. Eu não tenho o exato, mas no mínimo 2 anos ele nos acompanhou para verificar se existia maldade no grupo. E ele falou, cara, vocês não têm maldade nenhuma, vocês são gente boa pra caramba, tal. E hoje ele é um delegado. Hoje, Uhum. por isso que eu prefiro não citar nomes, mas hoje ele é um delegado. Mas foi uma coisa muito interessante, porque é uma pessoa que curtiu muito com a gente, se envolveu muito com o grupo, e aí no final ele viu, cara, esses caras não têm maldade e eu preciso me abrir para eles. E hoje a gente contribui muito com ele, né?
nas questões de crimes digitais. Então, talvez, não sei se seja tão alegre, mas é um momento muito curioso que foi dentro do nosso grupo de InfoSec, né? Que Que bacana. legal, que É, legal. eu não posso falar o nome, eu tenho tá aqui engasgado, Ele tá mas é um assistindo, ele tá parceiraço. assim, sou eu. Provavelmente continua nas minhas redes, enfim, você sabe quem você é. Boa. Professor, antes da gente acessar esses campos da segurança, da tecnologia, como foi essa sua jornada, sabe? Até mesmo antes de entrar aí na tua questão da tutoria, de Tá, ser professor. Mas como foi a sua caminhada até entrar e conhecer segurança e tecnologia? ótimo. Eu acredito que a segurança, assim, se a gente pegar, é que houve muita transformação nos últimos anos, né? Hoje, a segurança da informação é um arco-íris, né? Se você pegar as profissões, você tem as cores, Red Team, Blue Team, Purple Team, enfim. Mas quando era o RUT, né, que a gente tinha profissionais relacionados à segurança de infraestrutura, é, eu vinha de uma carreira em que eu era técnico eletrônico. A eletrônica, ela surgiu para mim no segundo grau, né? Ela surgiu como uma afinidade com um amor que eu tinha na juventude, que era discotecar. O discotecar hoje é para velho, mas na época era o que existia de uma pessoa que agitava festas, né? Hoje é o DJ. E queimava muito o aparelho de som. A gente tinha um problema muito grande. E quando eu terminei o primeiro grau, né, que era o ensino fundamental, eu entrei para o segundo grau técnico em eletrônica e ali eu conheci a informática, né? E naturalmente, para quem tem uma afinidade com hardware e também com redes, naquele momento a naturalidade da carreira era a segurança da informação. Talvez era o último grau, né? Então Uhum. você montava computadores, construía redes e o auge da maturidade era a segurança da informação. Então, ela surge no início da década de 2000, Sim. eu já engajado socialmente no movimento de software livre, que era muito grande naquele momento, e também, naturalmente, já com uma carreira técnica, eu acabei entrando na segurança da informação dentro desse contexto técnico, né? Configurar firewall, configurar proxy, essas coisas. E, e depois, quando você vai ficando um pouquinho mais maduro, naturalmente vão surgindo os cargos de liderança. O Sim. que isso me chegou ali aproximadamente em 2007, né? Então, eu diria que a minha carreira dentro da tecnologia e dentro do InfoSec, ele se dá aproximadamente há uns 23 anos, né? Já tem Tem um chão, né, tempo, é. velho? Tem. Acho que nem vocês têm essa idade ainda, mas Não, já já. faz tempo. Eu sou de 60, né? Aí é uma árvore, né? Hoje é, assim, Gustavo é uma resenha, né, velho? Mas assim, uma dúvida, né? O que que um profissional de segurança fazia, ou um estudante de segurança fazia em 1990? O que que tinha ali pra vocês? Porque o cenário era outro do ponto de vista de Total. tecnologia. Você não tinha um chat GPT, você não tinha um Google pra É. pesquisar. Como que você fazia ali pra estudar, pra se aprofundar? A arquitetura, o ecossistema de tecnologia, ele era mais escasso, ele era curto, né? Então Sim, as empresas possuíam poucos processos digitalizados, então geralmente era o core business ali, ou alguma coisa administrativa. Então você tinha um escopo menor de pensamento, né? E o que vale frisar aqui é que o escopo era técnico, né? A gente não tinha segurança como uma coisa mais ampla, né? No Brasil, é claro que fora do Brasil sempre foi uma construção multi é, múltipla no sentido de conhecimentos. Então, eles entendiam que a segurança ela considerava recursos humanos, processos e tal, mas aqui ainda a gente tinha uma visão técnica. Então, a gente se preocupava em construir bons firewalls. No momento ali a gente tinha a maturidade dos sistemas de detecção de intrusão e também de prevenção de intrusão. Era muito recente ainda, né?
Mas eu diria para você que era muito limitado a Firewall, Sim, a antivírus. Era muito infra, né? É total. Aqui no Brasil é total. É até mesmo assim, eu até abriria. Era um movimento que, sobretudo no meu escopo, né, em 2000 ali, existia o surgimento de um contexto chamado governança de TI. Mas no Brasil não pegou muito. Existiam pós-graduações de governança em TI e tal. Mas esse contexto de governança nunca foi uma pegada do profissional técnico no Brasil, culturalmente não. As pessoas têm uma paura, né, uma aversão a fazer documentação, de tentar descrever processos. Está assim, ainda está assim. Então foi uma cultura de governança que não pegou aqui, logo morreu, logo morreu. E a gente sempre se ficcionou a grupos técnicos, né? Uhum. Eu também, naquela época, não entendia a importância que era. Cara, é o diferencial de um profissional. Porque você pode trancar uma pessoa numa sala por 6 meses, tecnicamente ele vai se virar e vai ser um ótimo especialista de uma ferramenta. Mas ele entendeu o contexto que a tecnologia ela está ali influenciada por outros fatores, é o meu grande desafio hoje de despertar ali o interesse para os alunos, né? Sim. Cereja do bolo, né? É a cereja. Você falou dos alunos. Você falou dessa trajetória aí de 23 anos e tal. E aí, quando que dá um insight que você fala, vou compartilhar conhecimento, é, eu vou me tornar um tutor de pessoas. Ótimo. Aí eu me remeto à década de 80, eu ainda na adolescência, os meus pais engajados socialmente, então eles já tinham uma visão social muito bem construída da questão dos direitos e dos deveres sociais. Eu acompanhei todo esse processo. Na década de 80 a gente teve um marco no Brasil que era a Constituição de 1988, né, que foi um marco para a democracia. E isso sempre esteve junto, cara, sempre esteve junto. Isso culminou, né, na minha adolescência, né, no final da década de 80 eu tinha ali o meu momento, eu até brinco com meus alunos, que é a questão da você estar com, é, me fugiu o termo agora, mas, cara, na juventude você tá, cara, com o hormônio à flor da pele, se você quer namorar, você quer conhecer a vida e tal. Eu me distanciei um pouquinho desse social, eu queria curtir a vida, né? Enfim, já tinha outros movimentos que eu já seguia, mas quando eu vou chegando um pouquinho mais na maturidade adulta, ali próximo dos 20 anos e tal, eu vejo que existia uma necessidade, né, de eu reverter um pouquinho da minha cultura, do pouquinho que eu construí como uma pessoa, para os iguais, né, para minha comunidade, né? E encurtando, porque, enfim, vocês falaram que dariam talvez um documentário, né? Mas em 2003, quando eu estava terminando a segunda formação de graduação, a primeira eu não terminei, porque eu já estava ali naquele momento meio de descoberta da vida adulta, e era muito caro, né? Não tinha o privilégio de uma educação pública. Em 2003 eu tive o convite de um projeto social em 2003 na Zona Leste de São Paulo, em São Mateus, estritamente ali no Jardim São Gonçalo, chamado CPA, né? Centro de Profissionalização de Adolescentes. Eu já como profissional, eu tive a oportunidade de conduzir uma formação chamado Suporte Técnico para Jovens em Informática. E foi como se fosse, não é um termo tão, eu não queria ser tão vulgar, para chamar como bico, né? Mas não era um bico, mas era já uma ação minha de vida, né? Falei, nossa, eu tenho que voltar para onde Social. eu tenho que voltar e contribuir da onde eu surgi, né? E ali eu comecei a atuar dentro desse contexto. Não era professor, eu entendia que eu era um intermediador de conhecimentos do que eu já tinha construído até aquele momento. Construí muita coisa boa. Para vocês terem uma ideia, eu construí a primeira cooperativa de jovens com prestação de serviços em software livre no Brasil. Chamava Cooper Jovem.
juntei 20 alunos que eu tinha formado e falei, gente, o mercado não vai absorver todos vocês, mas vocês já têm um conhecimento. Então vamos nos unir. Não vai ser um trabalho formal de carteira assinada, mas vai ser uma possibilidade de vocês ainda continuarem a aprender. Vivenciamos por 4 anos ali, 20 jovens, eles tiravam, aí consegui muita doação naquele momento que permitiu a eles construir computadores e venderem de uma forma mais barata para a comunidade, mas enfim, aquele momento foi fundamental para eu entender que eu poderia contribuir, né, de uma forma como um tutor, mas uma referência, e é o que falta muito para a comunidade, né? Às vezes a gente não tem na família, até mesmo pela uma desestruturação familiar, mas às vezes os nossos líderes não têm tanto acesso à informação, né? Eu falei, nossa, mas dá pra gente mudar. Enfim, daqueles 20 jovens, todos se formaram como a primeira faculdade, assim, na família, como sendo os primeiros, hoje estão voando aí. E ali eu falei, cara, eu posso vislumbrar isso. E naquele momento, em 2003, eu comecei a investir na academia, né? E aí surgiu pós-graduações, mestrado e depois o doutorado, né? Já com uma visão já que eu poderia ser um bom articulador. Não assim um professor tradicional de passar conhecimento, mas de ser uma pessoa que pode refletir algumas coisas com os jovens e Sim. também ser uma referência para muitos deles, né? Eu vejo uma parada em comum aí, né? Você falou um pouco atrás que você discotecava. E aí, quando você tá discotecando, você tá compartilhando o som com a galera, Pô, alegria. né? É. E aí, quando você vai pra esse seu momento de compartilhar também essa questão técnica ali, você também tá compartilhando conhecimento e replicando isso. É, tem um match aí, né? Tem, Você total. tem muito esse negócio, então, de compartilhar em todas as esferas. Faz sentido? Faz sentido e no sentido de se preocupar com o próximo, porque o DJ, ele não toca pra ele toca, Hum, né, para felicidade, pra pessoa curtir. Você quer ver a galera Quer animada, né, ver? velho? E da mesma forma a educação é esse movimento, né? De você mixar técnicas e ver que eles estão curtindo, entendendo, né? sim. E é um problema Estão que a gente conquistando, né? estão conquistando. E é um problema que talvez a gente discuta um pouquinho mais à frente, né? Que é, cara, que precisa entender como as coisas funcionem, né? É, o fundamento das coisas, né? Então, Sim. é uma articulação que dá um match, sim, sem dúvida alguma. Que massa. Até sobre fundamento, professor, para a gente tentar tirar uma barreira que determinado público pode ter nesse momento de, tá, mas como que eu me torno um professor? Tem um caminho certo? Ou é muito baseado nas experiências que eu tive na vida, esse meu desejo social, esse desejo de educação? Sim. Eu acho que existem dois caminhos. Existe a educação popular, né? Existem os projetos sociais que têm um papel fundamental dentro das comunidades. Muitos jovens, cara, até a vida adolescente nunca andaram de metrô. Para quem não está assistindo fora de São Paulo, né? O metrô ele é um acesso que está chegando agora na periferia, em alguns bairros, e que muitos jovens no início da sua vida adulta nunca foi para um centro, né? Nunca foi, Uhum, nunca uhum. foi, porque não tem nada no centro. Na minha juventude tinha cinema, tinha algumas coisas. Hoje o cinema está nos shoppings, dentro dos bairros. Então é muito comum que jovens de 16, 17 anos nunca foram para o centro de São Paulo, porque não tem o porquê ir lá, não tem. Então existe esse desafio, assim, né? Então, na questão da construção acadêmica, existe dois caminhos. Essa parte que ela é mais um orientador, uma referência dentro da comunidade. Ele não precisa ter uma formação formal, né? Uhum. Então, ele pode ter um conhecimento que ele se sinta à vontade de compartilhar, e é muito rico, isso é muito importante. E existe o formal, né? O formal no Brasil, ele é muito rígido, ele é desgastante pra caramba. Então, se existe essa pretensão de uma pessoa almejar ali atuar dentro de uma formação técnica de ensino médio ou na faculdade, existe um percurso que ele é meio formal, né? Então,
no ensino técnico, né, que é o segundo grau, ele precisa ter ali, no mínimo, uma graduação, né, precisa estar formado dentro da área que ele quer exercer. E na graduação, o Brasil ele tem uma característica ali que é excludente, ela é excludente total, porque em muitas, no mínimo, nas universidades mais populares, né, as que são pagas, ele precisa ter uma pós-graduação. Então, além dele se formar, Uhum. ele precisa ter uma pós-graduação. Isso é uma exigência. E se ele quer dar aula numa pública, onde de fato seria mais o público dele ali e tal, aí existe um percurso que é desgastante, dá tipo diabetes, como eu tenho hoje diabetes com 48 anos de idade, que é mestrado e doutorado, né? É um Uhum. estresse que fora do Brasil você não acompanha. Então, para vocês terem uma ideia, hoje eu recebi um professor da Dinamarca de Infosec que ele queria, cara, eu preciso compartilhar com seus alunos umas atividades e tal. Eu falei, nossa, pode vir para cá. Enfim, hoje aconteceu uma atividade muito boa com meus alunos, mas lá fora, em muitos países, não precisa ter um percurso formativo formal como esse, mestrado e doutorado. Você sendo referência dentro da área, Sim. você já é, assim, entre aspas, uma pessoa habilitada para estar num curso de graduação dando aula, né? Aqui no Brasil, não. Se você não tiver ali um mestrado e uma pós-graduação, como doutorado, como mestrado também é uma pós-graduação, você não consegue fugir desse eixo das unis mais acessíveis para a comunidade, né? É bem excludente mesmo. É excludente total, total, Principalmente para nós negros, né? Porque a gente tem aí total. um histórico de, por muito tempo, nós não estivemos nas universidades, né? Sem dúvida alguma. E eu diria até um desafio para quem já é formado. Quantos professores negros eles tiveram? É, isso. Quantos tiveram, cara? Eu estou hoje no INSPER. O INSPER ele é uma universidade de ponta, referência, e se coloca no Brasil como sendo um fator de mudança nacional, mas quando eu chego lá, entre 400 professores, tinham eu e duas professoras negras. Eu e mais uma professora negra, que era de química, a Bruna, no universo de 400 professores, né? Isso com Sim. doutorado, né? Cara, é excludente total, né? Excludente. E quando o aluno te vê, o aluno negro te vê, o que que você Nossa, sente? foi um movimento muito bom, porque é, é uma coisa que eu sempre falei, né? O INSPER, ele é uma universidade de ponta nacional, Sim. referência, e eu nunca me vi ali, né? Nunca, nunca. E aí, quando surge uma oportunidade ali de vaga para Infosec, para graduação, eu me habilitei sem pretensão alguma. E fui. Já era coordenador de uma universidade, que era a Faculdade Impacto e tal, coordenador do curso de redes e tal. Falei, vou me candidatar lá, né? Enfim, sem estresse algum, sem pretensão alguma. E aí fui indo, cara, passando de fases, eram 5 fases, passei da primeira, passei da segunda, e a penúltima era uma aula teste e tal. Aí eu fui lá, falei, cara, vou ir, não tenho, não é uma obrigação, eu vou ir, já tô empregado e tal. Eu acho que eu dei uma baita de uma aula, era uma aula que tinham 20 pessoas, eram alunos que teriam aula comigo, eram professores da casa, eram pessoas ali do Recursos Humanos. Eu achei que eu dei uma baita de uma aula. Eu acho que sim, porque eu fui um dos selecionados e depois eu descobri que eram 104 ou 106 professores e eram para uma vaga e eu consegui aquela vaga, né? Mas assim, lá no INSPER, que tem um programa que a gente fortaleceu, que é de inclusão, de dar bolsas, a gente via, e é um toque, assim, porque hoje existe uma boa vontade por algumas empresas de ter cotas e de considerar algumas vagas para negros, universidades também, mas existe um grande problema. É, em muitas regiões, não vai fazer muito bem para a comunidade negra. No caso do INSPER, está lá na Vila Olímpia, que é uma área próxima da Ah, Faria Lima. entendi. Cara, não é realidade alguma
para nenhum ser humano. Não é uma Sim. coisa saudável. E aí, não é só o motivo de você abrir uma vaga e considerar, vai ser de 3 vagas, um vai ser para negro, enfim. O momento em que uma pessoa entra, ela precisa de uma rede de apoio. E esse é o principal, porque, cara, eu nunca me senti parte daquele espaço. Mas a gente ali conhecer a professora Bruna, conhecemos outros alunos e funcionários negros, a gente se fortaleceu, a gente criou um grupo chamado Raposas Negras, dentro do INSPER. Que legal. E aí foi uma rede de apoio. Cara, você está com problema, o seu amigo de sala tem uma condição maior que a sua, não é? Você nunca teve uma expectativa do que ele está tendo, volta aqui pra gente. Então a gente criou uma rede de apoio que fortalece. Então, isso é muito importante. Não é só ter ali cotas para negros. Não, não é. O problema é quando a gente entra lá, como a gente é recebido, como a gente vai estar num espaço que não nos pertence, nunca foi realidade de alguém, mas é necessário que as empresas que tenham a boa vontade, que também elas se preocupem com o bem-estar da pessoa depois que ela está lá, né? É o muito CX, importante. né? Exatamente. Experiência. Exato. Nossa, tocou É num cruel assunto bem demais, legal, mano. cara. É cruel, velho. Esse ponto que você colocou é polêmico, mas faz sentido. Alguém passou aqui, eu não lembro quem, pode ser que o Gustavo lembre, que falou que inclusive foi fazer um curso e saiu do curso porque ele não via ninguém ali que era igual a ele. Lembra? Não. Eu não lembro quem foi, mas depois a gente coloca aí nos comentários. Ou se você lembra, coloque aí nos comentários. É. Mas alguém falou justamente isso. Foi fazer um curso e aí saiu da faculdade porque ela não se via em Não se ninguém, vê. tá ligado? Não se Se vê. sentia. Enfim, eu não lembro quem foi, mas alguém Esse, falou. esse talvez. Vai, polêmica, mas o falso ESG, saca? Então, é isso Eu mesmo. só te- É isso mas que eu eu acho que é querer isso um mesmo. número. É Eu isso só quero um mesmo. número, mas não foco na experiência, na estrutura. Cara, ele mora nessa região A. Ele precisa de 3 transportes públicos. O cara vai estar numa realidade que é totalmente diferente. O quão a inteligência emocional, será que é isso mesmo, sabe? Cara, é Aí falam, desafiador. será que o cara é fraco? Será que o cara é forte? Não Umas pra coisas assim. nós. Mas eu acho que a iniciativa ela é boa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas ele precisa ter o pós-venda, né? Sim. Eles É vendem isso. como entrada e é um problema pra nós. Eu tenho esse problema, eu não escondo de ninguém. A todo dia que eu acordo, eu preciso demonstrar que eu sou bom a todo dia. Não tenha dúvida. A minha aula tem que ser a melhor aula que é. Quando eu vou prestar consultoria, eu preciso demonstrar que eu sou o melhor consultor. Esse é um sentimento de quem vem de baixo, que não se sente pertencente àquele ecossistema e que ele fala, cara, se eu não demonstrar que eu sou bom, eu tô excluído desse meio. E isso prejudica demais a nossa saúde. Demais, cara. Porque você tem aquela preocupação de, cara, eu preciso ser bom todo dia. Então, a reset que você acordou, tal, cara, preciso estar renovado porque eu preciso demonstrar que eu sou bom. Que louco isso, É né, cara? loucura demais, cara. Isso É tá cruel. enrustido, né, cara? Porque É assim, cruel, velho. pô, você é um mestre. A gente sempre fala que professor, sempre professor, né? Meu? Independente, se você parar hoje, você é um professor. Isso que você tá falando é muito forte, porque é a sua realidade e você tem um mindset que você consegue separar as coisas. Mas e um cara que tá iniciando e aí ele. Não tá preparado. Exatamente, sabe? É bem complicado isso. Ele não teve uma estrutura familiar que permitisse a ele ter esse discernimento. Não é fácil, cara. É cruel demais. É muito cruel. E aí a galera tem que se sentir. Se você tá se sentindo nessa situação, não é só contigo, não. Pode ter certeza que é comigo também. Então, é necessário que você busque redes de apoio. A rede de apoio é muito importante. Às vezes não é familiar, sabe? Você precisa encontrar pessoas iguais. Esse momento aqui, o que vocês fazem é muito importante, porque acaba falando, cara, enfim, hoje eu posso me considerar bem-sucedido, mas amanhã quando eu acordar, eu tô do zero de novo, eu De preciso, novo. sacou? Então não é um sentimento só seu, não. E já teve Incrível isso. você já teve alguma experiência de alguém que recorreu a você e falou, cara, me ajuda aqui, professor, porque tá complicado, ou você sente que a galera pede ajuda talvez de uma forma mais sutil, assim, não tão explícita, quem não quer se abrir,
mas ou já teve de uma forma aberta, explícita mesmo, que precisa de Tem, um help. tem. Como talvez saia ali nas prévias que vocês sempre gravam aqui antes, a gente conversando, mas eu atuo como educador. Eu gosto de usar muito educador e não professor, que eu acho. Eu não me sinto. Quando vocês falam É, professor, eu fico até. Cara, mano. é um não negócio assim. formal. É muito formal. É. Eu sou educador. E aí, como eu atuo em, em ambientes formais e não formais, né? Então, eu atuo em ONGs, né? Duas entidades sociais. Uma é o Coletivo Digital, que tem 18 anos e é uma galera que vem dos projetos de telecentros no início dos anos 2000. E sabe que uma coisa interessante? Putz, professor é isso. Mas eu estive num evento no início ou no final de outubro, que é do pessoal do Quebra Dev, conhecem ou não? Esse não. Pô, Eu vocês têm também que não. conhecer uma galera. E também tem podcast, mas fizeram uma conferência que aconteceu no final de outubro. E foi no sindicato do SindPD, né? De processamento de dados ali. Sim. E ali teve uma mesa que eu participei, foi eu, o professor Sérgio Amadeu, o Tiago, a Yuri e a Carla. E a gente começou a falar sobre as questões mais complexas, tecnopolíticas, enfim. E aí uma pessoa tinha questionado, assim, quando que surgiram as políticas de inclusão e tal. E aí tava o professor Sérgio Amadeu, que foi um dos idealizadores, Idealizadores. né, dos telecentros no início de 2000. E aí quando ele falou isso, o cara não sabia, tal. E aí começou a surgir pessoas na plateia falando: "Eu sou fruto dos telecentros, eu aprendi HTML, CSS". Cara, foi um momento que a gente viu, cara, a política pública ela funciona, né? Ela funciona, é necessário que o Estado ele invista na comunidade. E ali a galera até um dos apresentadores do Quebra Dev falou, cara, eu sou fruto dos telecentros da cidade de Tiradentes, e tal. Foi demais, assim. Então, a questão da educação informal, assim, ela é importante nesses contextos onde as pessoas não têm muita orientação, sabe? Sim. Funciona muito bem, Que legal. funciona. É por isso que eu tenho uma pegada meio da década de 80 dos meus pais e tal. Eu falo, cara, eu preciso lutar para que as coisas revertam para a comunidade, né? Eu acho que esse seu perfil jovial Pode é um crer. perfil que eu gosto como professor, assim. Eu me conecto A mais, galera sabe? gosta, sabia? Até mesmo para as pessoas que não tiveram essa vivência na nossa comunidade, eu tô até sendo meio polido assim nas minhas palavras, né? Tentando ser meio polido, mas eles têm muito interesse. Fala, um dia eu tava dando aula e aí um aluno, eu tava comentando, falei, cara, 14 anos, tava no colégio, eu trabalhava no McDonald's, né? E ali, pra ganhar uns dias de folga, eu pintei a escada lá. O cara falou: se pinta a escada aí do McDonald's lá na Avenida Ipiranga, eu te dou 2 dias de folga. Eu precisava daqueles 2 dias de folga na minha juventude para tocar, né? E pintei, virei noite lá e tal. Aí um aluno vem, um bolsista do INSPER e tal. Professor, preciso falar uma coisa pra você. Eu pensei que todos os professores aqui eram bem-sucedidos, que tinham tal. Mas eu tô muito feliz de te conhecer. Tal. Eu falei, cara, que loucura, mano. Eu falei, não, mano. Vem aqui, deixa eu te explicar a minha história de vida. E não foi só ele, né? Na primeira turma que eu dei aula, que era uma turma curta, pequena, de jovens já com uma família estruturada e bem-sucedida. Aí, o último dia de aula, os caras, ô professor, vamos almoçar juntos? Eu falei, vamos. E aí, o almoço foi para eles me conhecerem. Eles queriam entender. Cara, como que você chegou aqui? Como assim? É, O negão da Zona Leste, tá aqui num lugar que só tem professores, tal, tal, de ponta e tal. Falei, eu sou assim. Aí comecei a contar minha história. Os caras. É uma coisa que eles nunca genial. imaginavam, né, cara? É interessante, né? Genial. E pros bolsistas, a gente acaba sendo referência, assim. E como vocês perguntaram, sim, eles vêm Como refúgio, né, como cara? refúgio, vem muitos. E um é Eu, possível. cara, eu me Não sinto é possível, muito, pode É, crer. e eu me sinto muito à vontade, assim, sabe? De não ser aquele cara soberbo ali, do cara falar meritocrata, né? Uma coisa que eu não gosto muito, que é uma coisa muito presente em InfoSec, em tecnologia. A meritocracia
ela é cruel demais, cruel, e muito se vê, o cara é bom, não vou chegar perto. E a cultura hacker é meritocrata também, né? As culturas underground é essa. Você não consegue chegar num cara se você não tem intelectualmente a mesma capacidade de dialogar com ele. Eles são Sim. excludentes total, cara. Concordo. É excludentes total, escrotos demais. Eu não sou dessa filosofia da cultura hacker, né? Mas aí quando o cara vê que você dialoga e fala, cara, o cara acho que provavelmente tenha passado o mesmo problema que eu, você acaba sendo referência. É bem interessante. Eu acho que você tá falando Você tá respondendo uma pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que você pode complementar. Dentro do... é, que abordagem que você encontra eficácia de assuntos complexos que a gente trata e você acha que, teoricamente, você consegue transmitir de uma forma mais dinâmica e faz com que a galera consiga entender e compreender, professor? Eu acho que esse desafio ele vem crescendo muito, muito. Eu diria que a computação em nuvem ela é uma tragédia para países subdesenvolvidos tecnologicamente como o nosso. É um problema. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: 20 anos atrás, os profissionais sabiam construir servidores de DNS, servidores de e-mail, sabiam o fundamento dos serviços de rede. A questão do que dizem aí sobre transformação digital, que nada mais é do que você externalizar serviços para a nuvem, né? E não se iludam, né? A nuvem é um conjunto de servidores, storages, roteadores, situados fora do Brasil, muitos deles. É claro que a gente tem alguns no Brasil, mas a matriz é fora. Eles tiraram, né? Muitos dos conhecimentos e dos fundamentos que hoje os profissionais, os jovens profissionais têm. E se vocês colocarem como pauta para todos os profissionais acima aí da minha idade, 40 anos, e que têm a liderança e que precisam contratar pessoas, eu diria para vocês que quase 100% deles vão questionar a falta de profissionais que tenham foundation em segurança. Fundamentos, cara. De entender um handshake, de TCP, de saber ler log de serviços. Não sabem ler, cara. Esse é um problema. E aí, o que eu quero chegar na sua pergunta. Então, a computação em nuvem, ela concentrou as inovações, ela concentra toda a evolução da tecnologia, e o que nos resta como profissionais é operadores e engenheiros de produtos. Essa, se vocês pegarem minhas palestras de 15 anos atrás, eu estou falando a mesma coisa. Formamos engenheiros de produtos. É isso. Profissionais que se adequam a uma ferramenta de WAF ou CIEM, bababá, e que se muda a cor ou os botões, o cara se perde totalmente, né? E se está num momento de crise, ele não consegue refletir qual que é o problema. Esse é o problema. Então, se eu pegar da minha vida de 20 anos acadêmica, lá atrás, eu tinha uma preocupação de falar, cara, vocês precisam entender sistema operacional. Cara, hoje eu formo o cara que não sabe dar um CP, um SCP, que não sabe mover entre os diretórios de um servidor, sabe? Básico, básico. E lá atrás eu tinha esse desafio. Cara, isso é importante. É importante você conhecer aqui um DNS reverso. A internet funciona, o coração é DNS. Precisa entender como é que funcionam essas coisas. Era difícil. Uma briga de entender lá naquela época, né? Cara, não existe só Windows. Vocês estão aqui nesse momento, vocês precisam conhecer coisas diferentes. Tem que conhecer Linux e tal. Era aquele momento. Hoje, cara, piorou. Piorou. Piorou de falar, cara, a gente precisa ter 2 aulas teóricas. Porque os caras hoje só querem ferramentas. E aí, quando eu vou formar um cara, fala, cara, hoje no INSPER eu sou responsável por uma disciplina chamada Tecnologias Hackers, que é ter um contexto, cara, amplo da segurança, né? Os caras querem ferramentas, querem executar Nmap, querem Nikito, essas paradas todas. Falei, cara, eu não tô formando executores de scripts. Eu quero que vocês entendam por que você está executando aquilo e o que vocês querem de resposta do ambiente.
esse é o meu maior desafio hoje, de falar assim, cara, hoje tem muita informação na internet, não um hack the box lá que você vai atuar por 2 meses, que você é um pen tester ou que você Sim. consiga ter habilidades para analisar as fragilidades de um ambiente. Não, cara, não é isso. Você precisa entender o que é serviço de rede, o que é um socket, saber ler ali uma saída de log, né? Provocar erros, saber o que é um sistema operacional, saber o que é um processo, o que é endereçado O na que que é uma memória. regex? Escreveu uma regex. Perfeito. Não querem isso. E aí falam, muitas vezes, quando você pega ali os 2 primeiros meses de aula assim, começam a questionar. Ah, que essa aula é monótona, tal. É teórica. É o problema. Foundation é o principal e é o que me permite dar aulas, é o que me permite ser um profissional como consultor hoje, é eu ter o fundamento, né? De ter uma situação e saber por onde eu tentar entender o problema. Nossa, você tocou num assunto bem delicado, é até meio polêmico essa questão aqui. E aí eu tô falando como TechSec. Eu me deparei com alguns analistas sênior que não conheciam o Linux, cara. É. Não sabia o que era um LS. Não sabe, enfim, você falou de mover diretório, né? E aí é complicado assim, porque você fala, pô, o cara é um sênior na área de segurança e não conhece sistema operacional. É no mínimo duvidoso, assim, sabe? Cara, não dá, né? Não dá. E aí eu entendo o que você está falando com relação a essa parte do foundation, assim, ó, qual que é a importância É disso. importante, cara, saber o que é um processo, como ele não é mágico, ele abre um socket, um vírus é um socket que vai abrir uma porta, enfim, muitas vezes, é claro, né? Não quero ver, né? E nem acredito mais em vírus, acredito em malware, né? Mas é necessário, bicho. E os caras não querem. Querem executar script, sabe? Então, Esse mas é o meu aí a desafio. gente não tem um problema aí também. E aí, professor, tá fora da sua esfera, eu sei disso. Porque a sua esfera tá em ir lá e treinar nós como alunos. Mas aí tem pessoas que estão subindo, a Mati falou justamente isso aqui. Tá subindo muito rápido, trocando de faixa a toque de caixa. É uma coisa pra gente se preocupar aqui com a geração de cyber que tá logo ali. Sim, total. Sabe que nos últimos 3 anos me preocupa mais ainda? Talvez é muita polêmica. O pessoal que tá assistindo talvez vai ficar chateado comigo, Eles mas. gostam, eles estão gostando bastante. Mas isso é importante, pô. Né? Enfim, gente, eu não sou uma pegada totalmente. Eu não tenho certificação. Eu tive uma porque tive que dar uns treinamentos e tal. Não compactuo com isso e tal. Não que eu ache errado, mas eu só farei quando eu precisar e justificar algo. Mas a LGPD, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados essenciais, ela fomentou um mercado muito grande dentro de segurança. É claro que o direito movimentou muito, né, o direito digital, mas eu vi, cara, muita gente que se tornou especialista em cibersegurança. Aí eu falo, meu Deus do céu, onde eu estou, né? Falo assim, o que eu sou agora, né? Porque DPO. e os DPO são especialistas. Não que não sejam, gente, não me entendam mal, mas como eu falei lá no início, as cores da cibersegurança e tal. É bom a gente entender qual que é a nossa caixinha e tal. Então, hoje existe essa questão de várias pessoas. E aí é uma coisa que eu também, acabando complementando a sua resposta, né? E é a primeira aula que eu dou, eu sempre falo isso, ó. A tecnologia da informação e comunicação ela é um grande guarda-chuva. Você tem cientistas de dados, DBAs, desenvolvedores, pessoal sysadmin, tal, tal, tal. Então você tem várias áreas especialistas. Eu consigo formar um bom desenvolvedor em 6 meses se eu trancar ele numa sala, falar, cara, 8 horas por dia, vai aprender essa linguagem aqui. Tenho certeza que vai ser um ótimo programador, não tenho dúvidas alguma. Cara, você vai trabalhar com ciências de dados, vai aprender machine learning. Eu prendo ele 8 meses dentro de uma sala, cara, vai ser um ótimo profissional.
ótimo. Segurança não é assim. Segurança é a única área que demanda múltiplos conhecimentos dentro do guarda-chuva de tecnologia, sabe? O cara tem que conhecer protocolos de rede, o cara tem que saber sistemas operacionais, o que é uma chamada de sistema, como que os processos são endereçados na memória. Ele tem que saber numa camada de aplicação como as coisas funcionam. Como Então, funcionam as aplicações? demora mais, cara. Não é assim de uma hora para outra. Não é um curso de faculdade de 2 anos que eu vou formar um cara de É uma vida. especialista. Não é, cara. É preciso respeitar essa maturidade, né? É claro que dentro da SEC, se você olhar, por exemplo, se você vai num evento como H2HC, desculpa que a minha voz está meio Toma zoada, uma água né? aqui, professor. Dá um copo aqui. É mesmo, né? Tem até uma água para eu tomar. Mas se você for em eventos de segurança e conversar com profissionais, você vai perceber, por exemplo, olha, quando você precisa analisar a vulnerabilidade de um sistema, de um ambiente, por onde você começa? Eu tenho muita afinidade de começar pelos serviços de rede, verificar quais portas, serviços estão rodando, depois vou para a área de sistema operacional, para depois ir para a aplicação, que não é uma habilidade tão grande desenvolvida por mim. Mas você vai ver pessoas que, cara, eu começo com vulnerabilidade de aplicação e vou descendo. Então você verifica que o olhar, ele é múltiplo dentro do que a pessoa construiu, né? Dentro da sua Uhum. carreira. E é muito importante a pessoa entender que segurança não é seguir um compliance, seguir um guideline, seguir, por exemplo, quais são os controles da ISO e verificar se está compliance ou não. Eu sou um profissional de segurança. Não, é muito além disso. É você compreender como as coisas funcionam, não tecnicamente apenas, mas processual, né? Como os processos podem ser vulneráveis, como também a questão humana, né? Ela É, é o pior fator dentro do ecossistema da tecnologia. O que a gente vai acompanhando é as vulnerabilidades de pessoas, né? É a maior brecha de segurança. Então, O elo mais paciência, importante. gente. Eu sei que essa juventude ela demanda uma questão imediata, uma resposta imediata, mas segurança ela não é assim. É preciso que você tenha essa percepção de que eu preciso construir o meu alicerce para que eu não caia como um profissional certificado numa ferramenta de segurança, num CIEM, ou qualquer infraestrutura em nuvem que tenha um AF, alguma coisa, e eu julgue como sendo um grande conhecedor. Não que você não seja um profissional de segurança, eu não quero dizer isso, mas eu quero que você entenda que a segurança não é só isso, né? Ela é uhum. um contexto maior. E qual que é o perfil, a pausa para água, mas qual que é o perfil, professor, que você tem visto agora mais estritamente desses alunos? Porque a gente tem aí uma infinidade hoje de séries, de filmes que falam do hacking ou que mostram a cibersegurança e a segurança mais do lado técnico. E aí, puxando lá para o início, você falou da governança, que na época ninguém ligava. Não. A gente tem alguns anos, 2, 3 anos, que a governança começou a ter vagas, começou a ter aí mais pessoas participando. Mas como que essa galera vem, sabe? Quando você pergunta, cara, onde você quer atuar? Tem um professor que falou, a galera quer Red Team, Red É, Team, Red Team. Ninguém pensa em White Team, por exemplo. é, Como essa galera tem vindo? eu acho que a excitação deles é o Red Team. Mas o Red Team como sendo um executor de ferramentas e scripts, não é de um cara que pensa, sabe? Como é que eu posso provocar um erro no sistema, enfim. Não, é executar ferramentas Que é a parada automatizadas. pronta. E aí, cara, é um desafio grande, assim, de falar, cara, não é isso, né? O Red Team não é isso. É você conseguir achar brechas em outros lugares que as ferramentas automatizadas, elas não te dão. E é muito legal porque a gente é sempre consultado, né? Para ou indicar alguém que possa fazer alguma análise Sim, em sim. ambientes e tal. E muito que a gente percebe é que quando pedem pen testes, o cara entrega uma análise de vulnerabilidade e acha que passou lá o Nessus, o OpenVS, o ZEP, enfim, ele consegue reproduzir um relatório que seja um pen test. Não, não é isso. Eu diria que pro Blue Team, né, que é aquele cara que pensa a segurança do ambiente, não é tão excitante quanto hoje, né? É a minha percepção.
para os profissionais, jovens profissionais que querem entrar na área de segurança. Mas eu diria para você que no espectro de 100%, 20%, 15%, eles têm um interesse por InfoSec, né? Por governança, você disse. Eu acho que hoje o apelo pela ciência de dados e inteligência artificial, em 2023 nós estamos. Hoje é o grande apelo comercial, sabe? Professor, mas em cima até dessa provocação que o Gustavo fez, você não acha que, e aí até pensando por conta da sua resposta, você não acha que essa procura pelo Red Team é até por conta do desconhecimento da área? Sim. Porque assim, as pessoas não conhecem que tem o Sim. guarda-chuva, elas acham que só tem o cabo. Sim. Elas não conhecem que tem essa ramificação gigante. E às vezes as nossas áreas, White Team, como você falou, próprio Blue Team, Purple Team, as pessoas nem sabem que existem, tá ligado? Não tem um filme também que, total. puta, a galera tá lá, puta, vou escrever essa norma aqui. É, Não é uma parada que, sei lá, é hollywoodiana, né? Não, vocês têm total razão, é isso mesmo. Eles não têm a ideia, né? Não têm ideia do todo. E aí, quando, por exemplo, a gente já em cursos de educação executiva e pós-graduação, hoje o grande, cara, na minha percepção, e até o Jefferson Darius, que já esteve aqui com vocês, que é um especialista na área de continuidade de negócios e Riscos. análise de riscos. Isso. Cara, eu dou aula em pós-graduação quando eu vou trabalhar análise de risco, que é, cara, tem que entender ali primeiro para depois a gente aplicar numa ferramenta. Os caras não têm paciência, cara que já tá no mercado, fala, cara, que aula chata e tal. Falei, cara, o que eu tô falando, todo mundo já sabe, mas a gente precisa reafirmar, porque vocês não estão aplicando no seu dia a dia, né? E tô falando isso porque eu dei uma aula ontem sobre isso. Os caras ali, ficava olhando. Falei, gente, pra mim é chato pra caramba dar 10 anos essa aula e chegar agora e vocês não entenderem o quão importante é análise de risco, né? Sim. É loucura. Os caras querem coisas prontas, né? Ou ferramentas que deem pra elas métricas prontas, né? Mas não é assim, não. Como que você diferencia a gestão de vulnerabilidades num pentest? Polêmico. É polêmica demais. A gente tem hoje, na minha visão, assim, como profissional e como responsável de área também, né, fora da academia, poucas empresas, poucos CNPJs, né, empresas, que conseguem entregar ali um relatório produtivo, sabe? Pouquíssimas, pouquíssimas. Então eu vejo que ainda é porque nunca houve tanta demanda para segurança da informação. Nunca houve muita demanda. Sim, exato. Nunca. A questão lógica e dev sempre foi a mais instigante dentro da TI, né? E a infra, que era naturalmente o último estágio de infra era em segurança, a gente tinha poucas pessoas que seguiam. Então eu acredito ainda que falta muita maturidade ainda, entendimento. E é até uma coisa que eu gostaria de escrever como um bom professor. Você só consegue explorar ou você só consegue defender o que você conhece. Você não consegue explorar o que você não conhece. E você não consegue defender o que você conhece. Se você não conhece, você não consegue criar controle de segurança. E eu gosto de colocar sempre um círculo, né, na lousa, assim. Esse é o problema. E aí você tem, dentro do seu conhecimento, uma esfera menor dentro do problema. E quanto você vai vivenciando, a sua esfera ela vai aumentando, que é o seu entendimento dentro de tudo aquilo. Então as pessoas têm que entender que demanda pesquisa, demanda testes, para que essa sua esfera de entendimento, de ameaças e tal, ela comece a ampliar, né? Não é uma hora para outra, não é por osmose que você vai rezar ou colocar ali um guideline, uma norma debaixo do travesseiro para dormir e que você no outro dia vai estar com a compreensão ali, sabe? Então, tempo ao tempo, né? A exposição ali, né? É o tempo Pra ao tudo, né? Uma metodologia muito boa pra tudo que você for querer aprender. E é uma coisa que você nunca vai perder, né? Então é um investimento que você vai ter e que vai ser pro resto da vida. Muda a tecnologia.
a não ser que venha rapidamente, eu acho que a geração que está assistindo, a sua geração, a gente não vai conhecer massivamente a computação quântica. Não vamos. Pode ter certeza que você vai estar aposentado. Por mais que a gente tá falando bastante, né? Por mais que a gente esteja falando bastante. A única coisa que vai mudar é a computação quântica de tudo que a gente está falando aqui. Quando entrar ela, pode esquecer as edições que vocês fizeram até então, que não vai valer de nada, cara. Então, enquanto ela não vir, é isso, é construção, é dia a dia, meu. Não tem jeito. Não tem jeito. Professor, você tocou no Muito bom. ponto aí de escrever. Conta pra gente como que é o processo de escrever. Puxa vida, sério? Escrever uma música, escrever uma carta, O livro. um e-mail. É, Você escreveu Colonialismo Digital, ó. Falei direto agora, hein? Pra colonialismo. você que tá acompanhando desde o início, você viu que teve um trava-língua, mas agora foi direto. Foi provocativo. E-mail a né? galera não escreve tanto mais, né? Não. Agora, olha, tem uma coisa, é uma coisa que a gente pode questionar e entender depois, mas é que as ferramentas de machine learning vêm entregando pra gente, né? O ChatGPT, Exatamente. né? Essa capacidade de terceirizar essa habilidade, né? Porque é uma preocupação minha, mas enfim, antes de entrar nessa questão, a escrita ela é muito solitária, né? Ela é muito solitária, existem duas formas. A academia, ela discrimina muito a escrita técnica no sentido da nossa visão técnica de instrumentalizar. A academia, ela não valoriza muito, mas ela valoriza uma questão mais filosófica e tal. Dentro da filosofia, que é o livro que eu escrevi, e antes dele eu tinha organizado um grande livro que acaba sendo referência para até para concursos, que chama-se Sociedade de Controle, e um segundo que chama-se Colonialismo de Dados, antes de eu ter essa percepção de um poder maior, né, e tradicional das práticas coloniais, né? Então, o que eu quero dizer dentro da minha tese e dentro da minha reflexão de escrita, que é solitária e é de anos, assim, muito cruel, é de entender, e aí submetendo novamente a questão da nuvem. A nuvem é o maior exemplo de como o poder de inovação e o poder de concentração de hoje, do maior ativo para qualquer empresa. Hoje você vai no metrô, tem uma propaganda no metrô, somos dados. Tem lá mesmo. Hoje estava no metrô, tem lá, somos. O dado pessoal, ele é o maior ativo de qualquer empresa hoje. As grandes empresas, e eu até novamente seria, talvez chatearia algumas pessoas, né, em afirmar que o que é chamado de Big Tech hoje, né, como o Facebook, como o Google, questionaria se elas seriam empresas nativas de tecnologia ou se seriam empresas de marketing digital, que é, dentro do seu faturamento, a maior fatia, né? Vender perfis. É o que elas mais ganham. Então, a nuvem, ela intensificou esse processo de concentração de dados em um oligopólio pequeno de empresas, 5 empresas. Uhum. Para vocês terem uma ideia, 80% do que é chamado cloud computing, que é hoje a internet, é empresas americanas, 4 empresas americanas. Elas têm o poder 80? 80%. Google, Amazon e Microsoft têm 60% da nuvem mundial. 60. 30 e pouco a Amazon, 20 e pouco a Microsoft. Então, Caraca. o poder que elas têm, não só de dados, porque hoje é muito complexo. Se a gente for partir do conceito de nuvem, que tudo é como serviço, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, inteligência artificial como serviço e hoje dados como serviço, a gente vai perceber que elas estão oferecendo a maior parte. Hoje uma empresa não se preocupa em ter processadores, que hoje é processamento para a inteligência artificial, ela se dá por processadores de alto padrão, sobretudo de placas de vídeo, né? E hoje essas empresas fornecem, cara, não precisa se preocupar com isso não.
pode consumir o nosso serviço aqui como inteligência artificial. Então, o poder que elas têm hoje de concentrar, né? Que é a mesma prática colonial que centenas de anos atrás vinham navios aqui, pegavam o nosso pau-brasil, ou pegavam os nossos minérios e levavam para fora, é a mesma lógica. Então, a minha concepção e tese de colonialismo é justamente essa, né? De que continuam as práticas coloniais de poder, que a evolução ela continua sendo desses países e que a gente fica com a ilusão de que eu construir um aplicativo, um app de celular é uma inovação. Não é uma inovação. Eu gostaria de formar profissionais de graduação em redes que produzissem protocolos de redes. Eu gostaria de formar profissionais de engenharia de computação que produzissem e melhorassem as linguagens de programação e que a gente não ficasse presos a essas premissas que eles nos colocam, né? De serem apenas operadores do que eles nos colocam como padrão. Então, a tese que eu defendo do colonialismo, que é digital e que não é apenas de dados, é toda essa forma de práticas de poder, né? Então a gente tem uma lógica de que a gente precisa esperar qual que é a próxima versão. Hoje o Terraform ele deixa de ser livre e vai ser pago. É uma lógica louca que a gente sempre tem que ficar esperando o que eles vão nos demandar, né? E a gente nunca vai ter essa soberania de produzir coisas próprias, que era e que é o movimento do que a gente defende desde 1997, que é da cultura do software livre no Brasil, que eu sou da comunidade desde então, desde 1997, que eu sou da comunidade de software livre aqui no Brasil, né? Então a gente está numa lógica de consumo, de fetiche, né? Hoje é um fetiche você ter uma certificação de uma plataforma como a AWS ou de uma linguagem, você se preocupa com isso, né? E não se preocupa ali, na verdade, de entender como as coisas funcionam. E a lógica da nuvem é uma loucura, né? Porque, por exemplo, é muito comum para quem é um engenheiro de nuvem de que ele receba um anúncio que, olha, essa ferramenta que eu te sirvo, esse produto, né? Ele vai ser descontinuado daqui 6 meses. Se vira, cara. Uhum. Eu me deparo várias vezes com isso, sabe? A ferramenta de agendamento de tarefas, ele vai deixar de existir em 2024. O problema é seu. Se vira. Como você vai se virar? Não sei. Então, a leitura e a produção escrita que eu tive é justamente para tentar criar essa questão de argumentar, né? E de refletir sobre essas perspectivas. Que para muitos cara é de esquerda, não sei o que lá, tal, tal, tal. O esquerda, a pessoa tem que entender que é uma posição contra o sistema. Não é uma questão de ser apenas uma posição de um partido. Não é isso. É você entender que existe um problema, que ele é sistêmico e que você tá, cara, isso não me pertence, eu preciso ser contra isso. E hoje existe uma briga que Não é adotar um político, um não é nome. adotar, é uma Exatamente. política de Estado, não É de partido, isso, né? exatamente. E a galera não entende isso ainda, né? Eu espero que elas entendam isso. A política de ter uma política pública de telecentros é Sim. importante. E o telecentro não é só tecnologia, é um ambiente da comunidade refletir, é importante. E outros reflexos de políticas públicas que tem que existir. Por exemplo, as Big Techs, elas surgem na década de 90 no incentivo estatal. Existia um fundo público a fundo perdido, ou seja, o governo tinha uma grana que ele podia investir, que ele não precisaria de uma resposta, e que deu muito certo na década de 90. Então, a gente não pode desgarrar de que pensar que o mercado ele vai resolver tudo, ou seja, não, as empresas dão conta das vagas de empregos que precisam, do conhecimento que as pessoas precisam. Não, é preciso ter uma política muito bem fundamentada de governo, não de partido, né? Professor, Perfeito. que resposta, cara. Muito, muito massa. Alto nível. Eu tava. Eu tenho algumas anotações aqui. E aí tem até um outro aqui que é a Sociedade de Controle, Manipulação e Modulação de Redes Digitais. Aqui é só um pré-jabá.
Esses livros estão disponíveis no online, em alguma plataforma? Tem um que é o Colonialismo de Dados, está disponível para download gratuito. Facilmente vocês acham, não é busca na internet. O Colonialismo Digital, que é o meu livro, ele é parte da minha tese de doutorado, então como eu estudei em universidade pública, é uma coisa pública, então existe no repositório da Universidade Federal do ABC, para quem não quiser comprar o livro, e eu não ganho dinheiro com venda de livro, fiquem à vontade. E eu concentro vários dos meus artigos, inclusive o que a gente produziu na Sociedade de Controle, no meu site, né? Então tem um site simples Por ali favor, diga aí. então, ele tem um alias, né, que é mais fácil, que é Avelinux, que o meu sobrenome é Avelino, como eu gosto de Linux, aí criou o nome da minha empresa também. A minha empresa só tem um funcionário que sou eu, né? Mas é avelinux.com.br, ele submete para rodolfoavelino.com.br. Lá tem uma seção só do que eu venho produzindo, né? De artigos e de acadêmicos e não. Tem várias coisas que não são acadêmicas. É um texto simples que permite a pessoa ter uma compreensão rápida de um problema, né? Eu fiz questão de perguntar isso porque quando eu falei qual que é a experiência de escrever um livro, você trouxe aqui um mindset de um pensamento que às vezes as pessoas estão presas, sendo guiadas por um lugar e você começa a abrir outras vertentes para as pessoas. Isso é importante. É, E às vezes as pessoas não têm isso, precisa de um empurrão. é, É, essa é uma das missões do TechSec, abrir sim. insights. E você jogou um boom aí Sem acabou de dúvida. jogar um boom aí Como a gente nos nossos conversava um ouvintes. pouco antes, o problema é complexo. Sim, E sem aí, dúvidas. a gente precisa ter várias estratégias. O TechSec é uma estratégia efetiva. A minha atuação na ONG, ela é uma outra parte que é diferente da academia, que é diferente da comunidade de software livre e tal. Então, o problema é complexo e a gente precisa ter várias frentes. Existem poucas pessoas que dão valor como vocês dão, como a gente, como sociedade civil organizada, como ONG dá, como empresas como a Darius dá, como Somos Um, com Kleber também dá. Poucas iniciativas que tentam ser resistentes a essa força de mercado. Sim. Vocês são uma força resistente de mercado. Eu sou uma fonte resistente de mercado. O Kleber Brandão, ele é uma força resistente de mercado. Então, são várias perspectivas. A gente atende pessoas diferentes, atinge pessoas diferentes. Isso é Legal. importante. Você falou muito aí do machine learning, também da inteligência artificial. Eu sempre tenho uma pergunta aqui, professor. Você vê que a nossa criatividade enquanto humanidade está com os dias contados? Por conta dessa facilidade. Você foi provocativo, né? No nosso contexto, e eu tive privilégio, inclusive eu estive há 2 semanas atrás no Japão, no fórum, no Internet Governance Forum, né, que é o fórum de governança da internet mundial. Inclusive, neste mês aqui eu estou como candidato pelo terceiro setor para ser um conselheiro no Brasil Opa, do Comitê Gestor da Internet, né? Uma caramba. batalha difícil para ser um dos primeiros negros dentro do terceiro setor, como conselheiro e tal. Mas Que legal. sim, existe uma grande preocupação, sobretudo como eu comecei. Na nossa cultura, a gente gosta muito de terceirizar responsabilidades. Então a pessoa, quando paga o seguro do carro, ela tem uma sensação maior de ter, cara, eu paguei, eu tô mais seguro. Mas a segurança, ela não difere, a segurança patrimonial não difere da segurança digital. É segurança. A segurança ela surge para você proteger o seu maior ativo. Então, na questão do seguro do carro, é o seu carro. Na patrimonial, pode ser a sua casa. Na digital, são as suas informações, os seus dados. Não difere. Mas existe uma sensação de que se você pagar por uma seguradora, você está mais seguro. Uma sensação. Sim. Fugindo um pouquinho do escopo da segurança, que também daria para a gente discorrer bastante, o que você puder. Cara, vou votar a cada 4 anos para presidente ou para governador. Cara, votei naquele momento, terceirizei para o cara faz o que ele quiser. Daqui 4 anos eu penso novamente o que eu vou querer. Existe essa cultura aqui no Brasil. Então,
o que eu vejo hoje com machine learning é uma preocupação muito grande em que as pessoas vão terceirizar essa habilidade de criação. E já tá muito intensa, viu, meu? Tá. Tá muito. Quando eu pego um trabalho acadêmico para corrigir, aí eu vejo assim, rapaz, tá muito bem escrito isso aqui, meu. Tá muito bom isso aqui, né? Eu falo, né? A minha preocupação é essa, não só para nossa área, mas sobretudo para as áreas que dependem mais, né, de comunicação, por exemplo, jornalismo. No momento que as pessoas não tiverem mais essa ferramenta, como que elas vão poder refletir? E é um problema real, velho. Recente e muito real. Eu digo que é esse processo de eu não precisar mais se preocupar. Cara, eu coloco 3 itens e um negócio me dá um parágrafo bem escrito, né? Das pessoas começarem a terceirizar essa responsabilidade delas, colocarem os seus sinais, né? Porque a escrita, como o código, quando você codifica algo, um programa, ele leva o seu olhar de mundo, as suas crenças. Um programa tem muito isso do programador. Por isso que discute-se muito de uma lógica, de um termo que eu não gosto, que é a discriminação algorítmica ou o racismo algorítmico. O racismo, ele não é. O algoritmo, ele não é racista. É a pessoa que desenvolve o algoritmo, né? Então é um racismo por meio de algoritmo. É isso que eu defendo. Racismo Né? induzido. Induzido. Porque tá a crença da pessoa que está desenvolvendo ali. Então eu acho que esse processo de crença dentro do que você produz, seja num código, hoje você tem como é que chama para quem desenvolve lá as ferramentas já estão prontas já no GitHub, que os caras já a ferramenta já te dá o código pronto, O próprio ChatGPT ele até ele te já dá. te dá. Então é essa capacidade de você Exato. deixar de refletir, né? E confiar totalmente em terceirizar a sua reflexão. É real e é facilmente de ser comprada, viu, cara? Isso. As pessoas querem coisas mais fáceis. Né? Mas você falou um ponto muito legal, velho. Eu assino embaixo, que é a sua assinatura enquanto escritor, né? Quando você terceiriza para o ChatGPT, por exemplo, para enfim, Bard, qualquer outra coisa, você fala, escreva um texto sobre árvores. Ele vai escrever na linguagem dele, sem a sua assinatura, sem a sua identidade. Facilmente alguém te conhece e vai saber que não foi você que escreveu. Eu lembrei do Copilot. Copilot, que Copilot da o pessoal Microsoft. tá usando bastante. Exato. Muito, estão usando demais. Então aí você fica pensando, provavelmente quem é dev hoje, ele daqui a alguns anos ele vai ser considerado como se fosse um jornalista há tempos atrás, né? E aí não vai precisar mais do dev daqui 5, 10 anos, porque, cara, o Copilot vai fazer, o ChatGPT vai fazer, ou qualquer outra API que consuma o ChatGPT ali, o GPT, na verdade. O Copilot faz e o ChatGPT é o revisor. Cara, isso é isso, pode crer. Isso é um grande desespero dos professores hoje, é isso, cara. Cara, vou dar um exercício que antes eu dava de algoritmo, que hoje o cara não precisa pensar pra fazer e ele vai ser aprovado, né? Então, vai bater justamente no que a gente tá falando lá atrás, velho. As pessoas estão no nível sênior, pô. Nas empresas. Sem o conceito. Sem o conceito, foundation lá. Você vai perguntar pra qualquer um, o foundation não tem, cara. Você tira o negócio do cara, desliga da tomada, o cara não produz. E é muito louco, né? A gente já fez um podcast aqui com o Leonardo, falando sobre certificação e tal. A gente entende a necessidade, sabe como é bom, como ela impulsiona e tal. Você falou, pô, às vezes eu não tenho algum tipo de certificação ali. E aí eu tava falando com uma pessoa ontem, ele falou, cara, eu não tenho informação. Mas o cara é um gênio, cara. É um gênio. É um gênio mesmo, tá ligado? É um cara que, assim, ele tá no meu top 3 de referências, assim. E eu falei, cara, sério, que legal isso. Olha como o estudo ele leva a gente além, né? A curiosidade, a mentalidade, o mindset hacker. Tá além do papel ali, ou do selinho, ou da medalhinha. É o que você tem no intelecto. Total. Eu tenho um grande amigo que já foi meu sócio também, que é o Alex Nunes. É a minha referência, é meu gênio. Ele não conseguiu cursar a faculdade, porque para ele era muito atrás, ele estava muito à frente. A dinâmica da universidade tradicional não permitiu a ele ter uma formação.
Cara, ele, pra mim, quando eu precisar de uma pessoa que é pra combater outra, é a pessoa que eu recorro. Então é justamente isso, porque ele tem essa iniciativa de querer entender as coisas, aprender inglês sozinho, o cara é fora. Tem uma coisa que eu já vi em profissionais, assim, em roda de pessoas, de todo mundo aqui de segurança, como aqui, e o cara falou assim, cara, tem uma plataforma que ele dá todas as questões da certificação XPTO. É você decorar aquilo É, que você tira. Cara, Que louco é, isso, que né? velho, loucura, você vê que o cara ele já tá totalmente fora da questão ética da coisa, tá que ligado? loucura. É, Que absurdo. assim, eu sou averso à certificação, é o meu ponto de vista, eu não tô querendo quebrar nenhuma empresa de treinamento, mas é como você falou, não certifica que um cara tenha o conhecimento dentro daquele que ele Sim, tenha. a outra pessoa que também falou. É, e aí são pontos de vista, a gente super respeita porque faz sentido. Sim. É, mas na hora de uma RUM, que a gente vai colocar a prova se aquela É, certificação foi válida ou não, velho. é, é. Você entrar é uma coisa. Agora, na hora do vamos ver, velho. Eu estava, né? Em algum momento nesse ano, com alguns profissionais de segurança conversando e a gente discutindo a dificuldade que era de contratar. Cara, eu tenho várias histórias, até o fun fact lá, se fosse para falar de uma das histórias que eu tive como gestor de segurança de contratar uma pessoa e ter trabalhado por ela, porque ela, cara, não sabia nada e tal. Mas era isso, porque tem muito profissional de slide que você vai numa palestra, o cara tal, fala de segurança, Sim. cenários, tendências, muito bem desenvolvido e tal. Chega no primeiro, é, uma primeiro incidente, uma primeira segurança, o cara fica totalmente perdido, não sabe pra onde ir. Sim. Então para segurança é difícil, cara, bem difícil. Cara, genial, velho. Genial É, isso mesmo. é Ai, profissional de slide, né, que a gente é, chama. Slide, puta, foda. sec. É um outro segmento aí, pessoal, do É. guarda-chuva. E não tem certificação ainda desses E hoje caras o de slide, hein? ChatGPT monta os slides, né? Pra você. Pô, tem os caras bons, hein, cara? Conheci uns bons aí, ó. Me ajudam às vezes, viu? Me ajudam. Ô, professor, a gente tá chegando na nossa parte final. E aí, é aquele momento coach. Que mensagem você dá pra galera que tá assistindo a gente? Aí a gente tem estudantes, curiosos, pessoas que estão em transição de Simpatizantes. simpatizantes. Sou de marketing, vou para segurança, para área, sei lá, de governança, conscientização. Sou advogado, vou Bastante ser amigo advogado eu DPO. tenho. Cara, o que eu mais tenho amigo é advogado hoje. Você acredita, Tem meu? bastante hoje Bastante. Gente principalmente boas, com hein? privacidade. Gente boas demais. Pessoal de direito. Eu acho que é o que a gente já começou no início, de entender que a área de segurança ela é um guarda-chuva maior, que ela não é imediata e que ela precisa que a pessoa tenha afinidade, que ela não assista a um especialista no Fantástico num domingo e que no outro dia ela entenda que aquilo é uma saída para ela ganhar grana. Não é isso. Precisa ter amor, como qualquer outra área, né? Precisa ter uma. Porque ela demanda muita pesquisa, é muita coisa nova, né? A segurança é sempre nova, né? As vulnerabilidades, elas surgem por novidades, né? Então o cara explora uma coisa que ninguém conhece. Então é importante que você entenda que você não vai ter sossego, que você vai sempre precisar ter uma rede de relacionamento, que sozinho você não vai dar conta e que você não vai ter sossego na vida, né? Eu já não durmo assim. Eu tive, sem dúvida alguma, a segurança prejudicou minha vida uma fatia muito grande, porque hoje, como eu sempre trabalhei com ambientes críticos, né? Banco, meu maior cliente é bancos, né? Que não pode ficar fora do ar. Então eu sempre fiquei alerta, né? Ao telefone, a um bip, alguma coisa. Então ela acabou com a minha vida, assim, parte da minha vida eu não consigo dormir bem por conta da segurança. Então não é uma coisa trivial, como não é trivial, você deve, mas é diferente a perspectiva de complexidade, de comprometimento. O dev pode sair hoje, sexta-feira, esquecer do trabalho e voltar na segunda e voltar ao seu desenvolvimento. Eu não. Se amanhã tiver lentidão ou se tiver alguma coisa fora, eu tenho que estar alerta. Então,
é uma área que demanda muita atenção, né? Então acho que tem que Sim. entender isso, né? Que não é preencher uma guideline ou preencher lá um formulário, entender que você está seguro e que você vai revisitar aquela planilha daqui 6 meses para ver se você ainda continua seguro. Não é isso. Segurança é mais comprometimento do que isso, né? Muito bom. É uma coisa mais ativa, é viva, é dinâmica. E o que você achou do papo? Como foi sua experiência? Eu acho o papo de vocês demais e como eu já parabenizei, é uma produção muito relevante, né, para quem está querendo entender, para quem já está ela atinge um dos vieses, né, dentro da complexidade da segurança, um público é muito importante, sobretudo os que estão querendo entender, né? Então vocês trazem ali pautas diferentes, visões diferentes, e eu tenho certeza que em algum desses podcasts aí vocês atingem um perfil diferente de pessoas, né? E é uma ação resistente, como eu já disse. Como a sala de aula é resistente, como os treinamentos de segurança é resistente. Então, eu desejo uma prosperidade e muitos anos e eu espero ser convidado em outros momentos para que a gente Hum. debata todo e tente entender toda essa complexidade, né, que o mundo digital vem colocando pra gente. Cara, parabéns pela pessoa que você é e pelo alto nível na nossa conversa de Não, hoje. alto nível não. É, A gente nem é, falou de música, eu ia falar de música aqui. eu ia era falar alto sobre isso nível. agora. Alto Eu nível, vou te cara. colocar na parede agora, professor. É. Pra gente fechar agora. Gustavo já foi pros finalmente, a gente tá de fato nos finalmente. Profissional de segurança, professor, escritor de livro, super pensador. E aí, eu separo aqui o escritor de pensador porque você trouxe insights. E o cara que traz insights deixa você assim, isso é muito foda. Não tem outra palavra. E DJ. Ah, cara, Então minha eu tenho, paixão, velho. então eu tenho, Mais que segurança, pô. então eu tenho que te pedir uma coisa aqui. Pensa bem, hein? Eu vou te pedir uma coisa. Uma música que você oferece pro TechSec. É, para hoje, para hoje, de tudo que a gente conversou, e o que faria sentido pra mim seria Negro Drama, Que Racionais legal, MCs, que top. Muito bom. Entre Sucesso e a Fama. Eu sei quem trama aí, quem tá comigo. Obrigado, eu acho professor. que cara. Obrigado. É isso. Valeu. Gente, agradecendo aí G2 brindes personalizados. Rodolfo Avelino Josu. Satisfação total, mano. Que mês, hein? Que mês. Gostaram do mês, gente? A canequinha top ali. Essa é pra você. Essa é pra você. Então é isso, até o próximo episódio e bora Bora conscientizar.